campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Nos reunimos nesse instante para algumas reflexões sobre o Evangelho e nas coisas que na realidade nos afligem, e quando vamos em busca de momentos de paz, harmonia, de refazimento de caminhos, nada melhor do que o Evangelho do nosso Senhor. E abrindo o Evangelho nas minhas buscas, como sempre, em respostas aos desafios que a vida me oferece, e espero que sirva também para os irmãos, para momentos de reflexão, me caiu o capítulo 13, item 19, benefício pago com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? E aí a resposta que nos vem nos alcançar. Esta pessoa tem mais do egoísmo do que de caridade. Por que não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento? É não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabeis que se aquele a quem prestais serviços esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesse já recompensado pelos reconhecimentos do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará à tarde bons frutos? Estais certo, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhai para vós e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraça de seu invólucro carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral. E conhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiráveis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Foi ditado isto pelo Hungria Protetor, Sens, 1862. E me parece, irmãos, que não pode ser mais atual nesses momentos de desafios, quando buscamos a cada dia ser melhores. E falo pelas minhas experiências que isto é um grande desafio, irmãos, porque às vezes na nossa ótica muito pequena ou na minha ótica muito curta, nós sempre queremos ver os frutos daquilo que nós plantamos. E tenho sempre como referência, irmãos, que precisamos refletir também. A minha mãe era muito sábia, uma mulher analfabeta, mas tinha alguns ditados que direcionavam a vida dela e que me serve hoje também de baliza, principalmente quando ela endereçava e dizia assim: meu filho, de bem intencionado o inferno está cheio. Por isso também, irmãos, há momentos de repensar este bem que pretendemos aos outros, que gostamos de fazer aos outros, que tentamos impor aos outros, que na realidade são os grandes desafios que nos compete perante a Deus e a vida, do entendimento de quanto isso está estabelecido.
E eu tenho por regra sempre, irmãos, usar isto como referência e às vezes quando as ingratidões me atingem, que acredito que hoje em dia seja comum entre nós, pela nossa capacidade evolutiva, eu sempre me recordo e me reporto a Jesus. Pois ele foi o maior, o melhor, o mais experiente, a pessoa que mais fez o bem, e nós vamos imaginar o que seria ingratidão perante a Deus, perante a Jesus, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso jeito de agir, e olhar e nos colocar em relação ao Cristo e ver como também não somos tão agradecidos como gostariam que os outros fossem perante as nossas atitudes. E aí voltamos a um grande exercício, e esse exercício sempre será nosso, irmãos, de praticar, de melhorar e fazer o bem. Como bem diz o Evangelho, irmão, trabalhamos em nós mesmos, que somos nós que nos colocamos a serviço do bem. Talvez os outros não entendam, talvez até nos julguem com alguns vernizes, com algumas atitudes que trazem consigo, e infindáveis coisas que nós sabemos que somos herdeiros do nosso passado, mas quando nós começamos a tentar trilhar a porta estreita, aqueles que estão na porta larga não acham muito aprazível, começam a criar então empecilhos, e aí está o nosso desafio. Que tu não é tão bom, que aquilo que tu faz não é tão bem, que aquela atitude que tu te reporta, aquilo que tu fez, deixou de fazer, então se tornam cobradores e na realidade são os grandes instrutores que nos colocam de novo a repensar a vida e as nossas atitudes perante a Deus. Talvez, irmãos, todos nós almejemos viver num mundo onde pudéssemos ser reconhecidos pelas nossas melhores atitudes, melhores exercícios de fazer o bem, de se reportar, de querer cada dia melhor entender a vida, entender a nós mesmos, oferecer aquilo que já temos como experiências alicerçadas nas nossas práticas, nas nossas certezas. Nós vivemos num centro espírita, nós frequentamos um centro espírita. Nenhum de nós em sã consciência pode dizer que não existe vida após a morte. Ou está tão doente que ainda não percebeu o que vai fazer num centro espírita. Porque na realidade, às vezes nos enganamos quando vamos dizer, eu vou no centro espírita fazer o bem. E realmente nós vamos fazer o bem em nós mesmos. Porque somos nós que estamos exercitando. É a misericórdia de Deus que nos oferece estarmos reunidos naquele instante para avaliar espíritos quase tão duros como Tomé, que foi preciso ver as chagas do Cristo para entender. Nós somos esses espíritos que somos encaminhados a uma casa espírita para ter certeza da continuidade da vida, dos nossos propósitos que não podem ficar tão rasos ao presente. O que eu faço tem que ter frutos nesse instante. Como seria bom, né, irmãos? E falo pelas minhas experiências. Como seria bom se nós vivêssemos praticando as máximas do Cristo, providenciar o bem, como nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Olhar ao outro com mais compaixão e o outro também nos olhar. Isto seria o melhor que poderíamos alcançar nesse instante. Mas nesse momento que somos reclusos por forças que nos fogem do entendimento, talvez a gente tivesse que repensar. E este é o momento precioso do repensar, do pensar de novo, do refletir, voltar a si mesmo e buscar se as nossas atitudes estão corretas. E quando eu sempre faço esse exercício, não há outro exercício maior do que abrir o Evangelho. Por isso eu disse que nas minhas buscas eu abri a página que respondia sobre a ingratidão. E principalmente, irmãos, me mostrou o quanto ainda eu sou necessitado de reconhecimento do bem que faço. E relembra minha mãe nas suas mensagens tão profundas e tão simples, que esse bem que a gente quer, às vezes, não é o bem que os outros querem. Mas basta o nosso exercício, a nossa busca de estar nesse instante tentando nos alinhar os nossos sentimentos com Jesus, com Deus, com projetos melhores e maiores, abrir mão de certas coisas que ainda nos incomodam.
e simplesmente começar a olhar pela uma nova visão de que Deus está no comando e cada um dos seus filhos terá um momento certo. E que bom que nós podemos contar com isso. Haverá um dia que todos nós estaremos reunidos e poderemos apontar as coisas positivas uns dos outros. Olha, que bom esse exercício, que bom isso que tu fez, que deixou de fazer, que bom que tu abriu mão das tuas atitudes em prol do outro. Todas essas coisas um dia serão realidade. Mas nesse instante não é o que vivemos. Nesse instante os nossos desafios são de aprender e praticar o bem sem desinteresse. E eu sei, irmãos, o quanto isso é difícil. E eu sei que os irmãos talvez estejam se questionando, porque tu não sabe o que eu passo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E é verdade, irmãos, não sei. Mas tenho certeza profunda que o maior exercício de fazer e tentar fazer o bem é do próprio quem faz este exercício. O exercício nunca será do outro. O outro poderá receber ou não querer receber esse exercício. Porque também é responsável perante as suas atitudes perante a Deus. Então, nesse instante, começamos a nos questionar. Que bem é este que eu estou fazendo? Que exercício é este profundo que eu me coloco ao bem? O quanto isto me cansa mostra que o nosso exercício de fazer o bem ainda não atingiu a sua plenitude. Precisamos de mais. E aí começamos também a rever as nossas prédicas, as nossas coisas que falamos às vezes e dizemos, tão em moda hoje o mundo ditoso, a renovação do planeta com os desencarnados. E hoje, irmãos, quantos desencarnaram nas nossas famílias? Há de se pensar, irmãos, na essência, se estamos falando como Jesus, se estamos buscando nos aliar aos pensamentos positivos da espiritualidade, porque não nos compete o julgamento daquele que fez, que deixou de fazer, se vai para este mundo ou vai para o outro, se vai ficar, e sim acolher, ser acolhido. Quantas famílias hoje não passam por necessidades extremas e nós estamos brigando pelos nossos quereres, pelas nossas atitudes equivocadas, porque deixamos de amar os outros, porque não queremos amar os outros porque sofremos ingratidão. E aí nós nos apequenamos e esquecemos de novo o que viemos fazer. Quais são os nossos propósitos perante a vida? Como eu quero retornar à espiritualidade? Um reclamão? Um chorão? Aquele que tudo é difícil, tudo é complicado? Daquele que não teve companheiro ou companheira? Daquele que não foi entendido? Daquele que não teve alcançado todos os seus ideais e objetivos perante aqueles que esperavam que iam ele entender? Ou voltarmos e dizer, eu fiz tudo o que eu podia perante o Evangelho. Eu tentei colocar o meu coração ao serviço do Cristo. Eu pude fazer tudo que estava dentro do meu limite e da minha pequenez intelectual perante as grandezas de Deus. Por isso, irmãos, de novo, estarmos reunidos numa casa espírita nos traz uma responsabilidade muito maior, muito mais complexa, e cada um dos seus filhos vai buscar, no tempo certo, colher todo este amor, todo esse exercício benéfico que a espiritualidade que se reúne para nos ajudar dentro de um centro espírita e principalmente fora dele, quando colocamos os nossos corações ao propósito do bem. Então precisamos, acima de tudo, irmãos, mesmo quando acordamos, às vezes chateados, com tantas coisas para resolver, com tantas bagagens, com tantos pesos, tantas responsabilidades, lembrar que não estamos sós. Nunca estivemos sós, irmãos. Lembrar daqueles que nos querem profundamente, que estão vibrando positivamente para que nós possamos alcançar a nossa plenitude de vida, que às vezes nos passa ao largo. Nós achamos que ser plenos em vida é todos os bens terrenos, é ter tudo aquilo que queremos, ter isto, ter aquilo, e esquecemos de novo, irmãos, das nossas necessidades mais profundas, que é estar conectado a Deus. Estar conectado a Deus, irmãos, de novo, é estar na corrente do bem,
tentando fazer o bem, até que Jesus nos ensine a fazer o bem. Ele já deixou todos os propósitos e todas as normas que podemos atingir. E o Evangelho vem renovar de novo isto, principalmente nas minhas buscas, que eu espero que também sejam as buscas dos irmãos, quando nós nos colocamos na nossa humildade, na compreensão que Jesus nos oferece, dizendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso entendimento. Observe, irmãos, que ele fala de todo o nosso, porque ainda nós não conseguimos entender tudo. Não conseguimos amar ainda nesta plenitude que Jesus nos oferece, por isso que ele diz que é de acordo com o nosso entendimento. E cada um de nós vai ter um entendimento e este momento do despertar, de querer ser bom, de ser melhor, de parar de sofrer, de parar de fazer os outros sofrer. E quando isso acontece, somos endereçados à escola de fazer o bem. E nós gostamos sempre de fazer o exercício com o professor, porque com os outros, igual a nós, alunos, nos incomoda. Então a gente só quer fazer exercício com a espiritualidade maior, a gente só quer amar a Deus, a Jesus, mas o próximo se torna difícil. Aquele que nos incomoda, a gente não quer mais amar. Por isso somos convidados a ver que, acima de tudo, é um momento de vaidade. Nós precisamos que os reconhecimentos, todas as coisas, como é bom, como faz isso, então faça em silêncio. Faça do fundo do teu coração, por mais que não seja compreendido, por mais que naquele instante não tenha o fruto desejado, Deus tem o momento certo de fazer que os bons frutos frutifiquem. E aí nós vamos nos colocando com mais coragem perante a vida. Pode ser, irmãos, que há momentos que a gente quer desanimar, se sente muito triste, mas aí a gente respira, abre o Evangelho, faz uma prece, tem a coragem da fé de ir em frente. Não sei, Senhor, por que está acontecendo, mas Tu sabe, e as Tuas leis são amorosas. Por isso Tu nos reuniu nestes grupos, em famílias, em sociedade, e somos convidados, acima de tudo, irmãos, sair desse estado de querer que os outros nos entendam, os outros nos acudam, os outros providenciem e nós começarmos a fazer a nossa parte. Porque queremos ser cristãos, mas não basta ser cristão de internet. É preciso ser cristão na vida prática. E para isso nós estamos reunidos, para isso nós estamos em busca do Evangelho de Jesus. É Ele o guia e modelo, é Ele que nos conforta, é Ele em cada instante da sua vida, no momento mais difícil, mais doloroso, olhou a todos nós e pediu a Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim somos nós, irmãos, às vezes esquecidos desses exemplos maravilhosos, que Jesus nos amou tanto ao ponto de olhar a todos nós e pedir perdão, porque a nossa compreensão era pouca. Por que, quando olhamos os nossos irmãos, não perdoamos? Por que que nós ainda queremos tanta cobrança dos outros? E esquecemos que nós somos os maiores devedores, porque é o nosso coração nesse instante que almeja o bem. Por isso, irmãos, independente da situação que estamos vivendo, da condição física, a condição corpórea, a condição do entendimento, seja o status social que nos encontremos, providenciar o bem. Porque providenciar o bem, embora este bem ainda esteja amarrado, alicerçado na nossa ignorância, é o bem de Deus, o bem de Jesus que nós estamos buscando fazer. Façamos, irmãos. Começamos com pouco, não precisa muito. Começa com pensamento positivo, agradecer a Deus pelo dia, ver o que pode fazer em vez de querer que os outros façam, nos dedicar com todo o nosso coração às nossas atividades, sejam elas mais simples, mas que sejamos verdadeiros, espíritos em busca da melhora. Eu não quero, irmãos, voltar e dizer: olha, perdeu tanto tempo reclamando, perdeu tanto tempo que poderia ter ganhado encarnações. Então, irmãos,
Se isso talvez sirva para mim, talvez sirva para os irmãos. Buscar o Evangelho acima de tudo. Deixar um pouco os vernizes, como é bonito, né, irmãos? Os vernizes sociais, as interações, e lá no fundo dos nossos corações, ainda doentes, ainda pequenados. Mas é o Cristo que nos dá exemplo, nos convidando a seguir em frente. Na certeza, irmãos, que nunca estivemos sozinhos, nunca estaremos. As leis de Deus são amorosas. Precisamos buscar estar sintonizado com Deus. Assim, irmãos, o meu profundo agradecimento dos irmãos, a paciência de ter me ouvido. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno para quem precisa. Quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casa de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde, tenho muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela tua assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site